Olá, meus chuchuzinhos! Tudo bem com vocês? Nossa segunda está ótima, né? Bom, história, como eu falei, vamos adiantar algumas matérias, né? História, página 131, ok? Logo, logo chegam os livros novos de vocês. O dia em que o reino se transferiu para o Brasil. Olha lá, que reino, Pro? De Portugal. Em 22 de janeiro de 1808, um acontecimento inusitado, ou seja, único e fora do comum, ocorreu no Brasil. Toda a corte portuguesa desembarcou em Salvador, na Bahia. Foi bem recebido pelo povo e, a partir desse dia, a história do Brasil tomou outro rumo, outra direção. Era a primeira vez na história do mundo que uma corte inteira, com rainha, príncipe, princesas e outros nobres, se mudava de seu reino de origem, no caso Portugal, para uma colônia que na época era o Brasil. Isso aconteceu porque a corte estava fugindo de uma invasão que o exército do imperador francês Napoleão Bonaparte pretendia fazer em Portugal. Em 8 de março de 1808, a corte portuguesa mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi recebido aos sons de sinos e tiros de canhão. Naquela época, para dar boas-vindas às pessoas importantes, eram como que fala? Soltados, né? Não existiam fogos naquela época. Então, eles, né, atiravam com os canhões, com armas, tudo para o alto. Claro, nada para machucar ninguém. É uma forma de dar boas-vindas, dizer sejam bem-vindos. Com a chegada à então capital do país, o Brasil tornava-se sede do Reino Portugal. Então, olha só, primeira vez na história que toda uma corte, rei, rainha, príncipe, né, muda da sua cidade, do seu país, né, para um outro diferente, para um outro reino. Primeira vez na história do mundo isso aconteceu. Para acomodar a corte e se tornar a nova sede da monarquia, a cidade do Rio de Janeiro passou por uma série de mudanças decretadas por Dom João VI, príncipe e herdeiro do trono real português. Suas ruas passaram a ter iluminação, estradas foram abertas e córregos foram canalizados. Aqueles riozinhos, né, foram canalizados. O príncipe regente também criou várias instituições para poder administrar melhor a colônia e garantir aos nobres que desembarcaram recentemente atividades de lazer, de estudo e de pesquisa que era comum em Portugal ter. Entre as instituições criadas estavam a Imprensa Régia, que publicou o primeiro jornal no Brasil, chamado Gazeta do Rio de Janeiro, e o Banco do Brasil. Foram fundadas também escolas de ensino superior e a instalação de fábricas foi autorizada. Além disso, em 1815, o Dom João VI passou o Brasil para a categoria do Reino Unido a Portugal e Algarves. Assim, o Brasil deixou de ser colônia para ser parte do Reino de Portugal. Outra decisão tomada pelo príncipe foi a criação do Real Horto em 1808, que teve como objetivo o estudo da botânica, área da ciência que estuda o reino vegetal, ou seja, as plantas. Além disso, o Real Horto se tornou um espaço de lazer para os nobres e membros da elite da cidade, que apreciavam durante os passeios as plantas e
e as flores cultivadas. Então, olhem lá, pessoal. Elite, para quem não sabe, ó, é um grupo de pessoas que possuem muito dinheiro, ok? Prestígio. Atualmente, o Real Horto é chamado de Jardim Botânico e é um dos locais mais visitados da cidade do Rio de Janeiro. Então, esse daqui, ó, é a pintura do Horto em 1856, lá no Rio de Janeiro, que é o Jardim Botânico. Atualmente, olha como que ele está. Estão vendo? Bonito, né? Ó, o site, quer saber mais? O site do Jardim Botânico no Rio de Janeiro apresenta diversas informações sobre a pesquisa da flora local, além de promover atividades ligadas às ciências, à educação, à cultura, à natureza, tá? Então, se você quiser curiosidade, você entra aqui nesse site. Conecte o assunto. O Real Horto era um importante espaço de lazer na cidade do Rio de Janeiro, onde a principal atividade era realizar passeios para observar as plantas e flores cultivadas. E hoje, há espaços de lazer na cidade com o Real Horto, onde as pessoas podem caminhar e observar a natureza? Quais outras atividades podem ser realizadas nesses lugares? Então, aqui em São José, o que nós temos? Nós temos, sim, tá? Nós temos, olha lá, na nossa cidade, sim, como o zoológico. Lá no zoológico você tem natureza, além dos animais, o parque ecológico, a represa. E o que você pode fazer nesses lugares? Ó, pode andar de bicicleta, pode caminhar, pode fazer piquenique, né? A gente poderia ver lá se a gente pode no final do ano fazer, né, se tiver tudo aberto, para a gente fazer um piquenique gostoso lá no Parque das Crianças, no Parque Ecológico, né? Que gostoso! Para a gente se divertir, são novos do terceiro, que delícia! Quem sabe? É uma sugestão, uma ideia. Página 135. Nós vamos até a 140. Quem construiu a cidade de Brasília? E aí? A Brasília foi construída em 1950 e 1960. Diferentemente de outras cidades brasileiras que surgiram a partir de um povoamento, Brasília foi projetada e construída para ser a nova capital do Brasil. Lembra disso? Foi a primeira e única, né? Cidade que primeiro foi construída e depois receberam seus moradores. Lembram disso que nós estudamos? A escolha de construir a capital no interior do Brasil teve como objetivo incentivar a migração para a região central do país e seu desenvolvimento, pois até então as principais cidades brasileiras concentravam-se próximas ao litoral. Então todo mundo queria ali ficar próximo ao litoral, onde eram as chegadas dos navios, né? Então foi uma forma de migrar essas pessoas do litoral lá para o meio, né, para começar ali a crescer o meio também, não só ali no litoral. Em 4 anos, operários, engenheiros, arquitetos, entre outros profissionais, trabalharam incansavelmente para levantar a cidade e que é um exemplo de arquitetura moderna no Brasil. Então, Brasília, né, ela é muito moderna. Os primeiros operários começaram a chegar para trabalhar na construção de Brasília em 1957. Eram trabalhadores de diferentes origens. A maioria era nordestina, mas também havia goianos, paulistas, mineiros e gaúchos. Então, olha aqui, eles chegando para trabalhar em ônibus. Naquela época já existiam os ônibus. Olha na página 136. Com a orientação do professor, leia a afirmação a seguir. Muitos trabalhadores chegaram à futura capital na carroceria de caminhões após semanas de viagens e a maioria carregava apenas a roupa do corpo. Olha só, muitos chegaram, nem em ônibus foram. Muitos chegaram na carroceria dos caminhões. Fica a carroceria, professora. Pensa o caminhão, aquela parte que tem um caminhão assim que não tem banco nem nada, que carregam pedras, essas coisas. Chegaram ali. Muitos só vieram com a roupa do corpo, nem roupa trouxeram, porque não tinham, né? Você sabe
O significado da expressão carregava apenas a roupa do corpo, né? Então, pode também ser assim, carregava apenas a roupa do corpo, pode ser que eles trariam também uma malinha, mas não tinham onde morar nem nada. Sim, também pode usar como essa forma de expressão. Em sua opinião, a oportunidade de trabalho na construção de Brasília era importante para essas pessoas? Era, né? Porque era uma forma do quê? Deles ganharem um dinheiro deles também terem um lugar para morar. Né? Porque foram começando a criar aquelas cidades satélites. Lembra que nós falamos sobre isso? Que foram onde os trabalhadores foram construindo casas em volta de Brasília para poder ir trabalhar em Brasília. Como você chegou a essa conclusão? Então, a professora já até falou agora, né? Esses operários ficaram conhecidos como candangos. Inicialmente, esse termo era usado para qualificar os operadores de Brasília como se fossem trabalhadores de pouco valor. Mas, com o tempo, por causa do reconhecimento que esses operários tiveram, o significado desse termo mudou e eles passaram a ser associados a guerreiros. Então, ó a escultura de candangos, né? Essa escultura, ela tá lá, é um monumento lá dedicado lá em Brasília, um monumento dedicado aos candangos. Então, naquela época, no começo, os candangos eram quem? Trabalhadores que não valiam nada, mas eles foram tão importantes para a construção da cidade de Brasília que eles foram vistos como guerreiros e não como pessoas que não têm valor, mas com muito valor, super guerreiros. Então, olhem só, leia o registro da memória de um trabalhador que ajudou a construir Brasília. Registro de memória, professora? Como assim? É um depoimento. Depoimento de um candango. Depoimento de uma pessoa que ajudou na construção de Brasília. Que lembra que os operários eram vistos como candangos. Eles tinham esse apelido. Então, olha o que ele escreveu. Eu pegava empreitada de 200 horas e com 2 dias eu dava ela pronta. 2 dias e 2 noites. Trabalhava 2 dias e 2 noites direto. Parava só para almoçar e à meia-noite para tomar o café e o lanche. Para tomar o café e o lanche. Gente, eles nem dormiam, vocês viram? Eles trabalhavam direto, parava só para comer e já voltava a trabalhar de novo. Isso que eles eram considerados guerreiros. Bom, pergunta, como era o dia a dia de trabalho dos candangos? Olha lá, eles trabalhavam dia e noite sem muito descanso e paravam apenas para se alimentar. Qual é a relação entre a rotina de trabalho dos candangos com a palavra guerreiro? Por que eles foram chamados de guerreiros? Olha lá, porque por trabalharem muito e pouco tempo de descanso, eles foram considerados guerreiros. Pessoal, quem trabalha e não descansa é considerado guerreiro. Ah, professora Tatiane, você é considerada guerreira? Sou sim. Mas eu acabo descansando um pouquinho durante a madrugada. Então, deu mais ou menos uma guerreira. Bom, eles não, eles são super guerreiros. Não só eu, né, gente? Tem muitas pessoas aqui que são guerreiras, médicos que trabalham até madrugada, né? Então, assim, muitas pessoas que se dedicam, quando você se dedica muito a um trabalho, você é um guerreiro ou uma guerreira, tá bom? São pessoas que se dedicam muito. De acordo com o que você aprendeu sobre a história dos candangos, qual outro significado você daria a esse termo? Candango, guerreiro, né? Que outro significado? Eu coloquei um aqui que eu achei muito importante. Batalhadores. São pessoas batalhadoras, guerreiras, né? E você quiser colocar outro significado, fica lá, vão ter. Página 138. Eu falei que nós vamos até a 140. As fotografias a seguir retratam alguns dos principais prédios de Brasília em um dos momentos da história durante a construção e atualmente. Então, aqui na 138 é de antigamente, na 139 é atual. Então, você vê aqui, ó, na imagem A o que eles estão construindo, a imagem B,
e a imagem C. E nós vamos relacionar, isso aqui é antigo, lá na construção e na 139 é como ficou. Então, olha aqui, ó, olha na página 138. Essa imagem A, qual dessas obras aqui foi construída? Aí você vai olhar, a imagem B, qual dessas obras que representa a imagem B? E a imagem C, qual que é a obra que representa a imagem C? Então, ó, certo? Era só relacionar. Agora, sobre as construções, responda. O que elas têm em comum? O que elas têm de parecido? Então, cada um tem a sua opinião, mas elas possuem o que parecido? Curvas. Então, ó, se você olhar aqui, ó, tem curva, tem curvas, né? Tem curvas. E são modernos. São construções modernas, né? Escolha um dos locais associados acima e explique como você identificou que se tratava do mesmo edifício. Então, o que você vai escolher? Você vai escolher a B, a C ou a A. E você vai olhar lá atrás, ó, como que você soube que era ela? Por exemplo, aqui a C, ó, como que você soube que a C era essa C aqui? Como que você soube? Aí você vai responder a sua pergunta, ok? Coloquei pessoal aqui. Página 140. É a última. Com a orientação do seu professor, pesquise no dicionário o significado das palavras a seguir e descubra quais os principais locais de origem dos trabalhadores de Brasília. Então, você pode pesquisar no seu dicionário o que significa goiano, paulista, mineiro, gaúcho e nordestino. Goiano, olha lá, aquele que tem como origem, né, o estado de Goiás. Paulista, aquele que tem como origem o estado de São Paulo. Mineiro, aquele que tem como origem o estado de Minas Gerais. Gaúcho, aquele que tem como origem o estado do Rio Grande do Sul. E nordestino, aquele que tem como origem o estado do Nordeste. Certo? Com a orientação do seu professor, destaque a ficha disponível no material complementar e pesquise um marco histórico de sua cidade ou do seu estado. Então, olha aqui, ó, lá na página 209, você vai pesquisar um marco histórico, algo que marcou a história ou da nossa cidade ou do nosso estado de São Paulo. Então, fica como tarefinha, certo? Tá escrito aqui, tarefa. Lembra, todas as atividades que vocês estão fazendo nessas folhinhas assim, você coloca lá na sua pasta de elástico, aquela pasta que fica sempre na bolsa de vocês. Tudo que vocês fizerem, vocês estão guardando naquela pasta, tá bom? Então, você vai pesquisar o acontecimento histórico, quando e como aconteceu, a importância desse acontecimento para a cidade para a cidade ou para o estado, e a imagem que representa esse marco histórico. Eu posso desenhar em vez de colar? Sim, claro, pode desenhar em vez de colar, tá bom, pessoal? Então, essa ficou sendo a nossa aula de história e vamos para as demais agora. Um super beijo, lembrando que eu amo vocês!